Olá a todos, diretamente aqui de Cesareia, Israel, desta cidade portuária. Vamos dar continuidade à nossa meditação na Palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 24. Eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, em oração, que Ele abra o nosso entendimento para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. E nesses primeiros dias do ano, venhamos, ó Deus, saber qual é a Tua vontade, para que então, fazendo a Tua vontade, e não a nossa, e não a dos outros, e não a que as circunstâncias nos motiva ou nos impulsionam a fazer, mas sim a Tua, sejamos mais que vencedores e Te glorifiquemos em meio às dificuldades, tentações, como também diante de tudo aquilo que vem a surgir na nossa vida. É a minha oração sincera aqui desde Cesareia, Israel. E você que concorda, diga amém. Graças a Deus. Bem, já meditamos nos versículos anteriores, 19, 20, 21, 22, 23, quando ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel o que prometeu. No versículo 24 ele diz: e consideremo-nos uns aos outros, veja, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, esse versículo é muito importante para todo verdadeiro cristão, uma vez que o Senhor Jesus, sendo o maior, lhe serviu ao menor e disse que nós devemos servir uns aos outros, nós devemos considerar uns aos outros. E quando aqui o Espírito Santo escreve e deixa, olha, consideremos-nos uns aos outros, ele está dizendo, olha, independentemente da outra pessoa ter uma posição, uma posição de relevância, seja socialmente falando, tendo status sociais, sendo uma pessoa bem-sucedida, né? Seja no âmbito social, profissional, seja de formação acadêmica, universitária ou não, seja pessoa famosa ou anônima, toda pessoa é importante para Deus. E quando ele fala para a gente aqui considerar uns aos outros, ele está falando assim, ó, respeite ao próximo independentemente da sua nacionalidade, do seu nível cultural, social, independentemente dele ser famoso ou anônimo, não esqueça que ele é importante para Deus. Todo ser humano para Deus é importante porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que o mesmo ainda não seja dele, filho dele, mas nós devemos considerá-lo e respeitá-lo. Ainda que as pessoas não nos considerem e não nos respeitem, isso não nos dá o direito de desrespeitá-las, de desconsiderá-las. Pelo contrário, quando a gente considera as pessoas, como diz aqui, consideremos-nos uns aos outros, ele está falando que a gente deve testemunhar, servir ao próximo, independentemente da sua posição social, da sua posição, inclusive, eclesiástica. É normal, no universo daqueles que fazem parte da igreja, da obra, né, considerar, né, as pessoas que têm um título, seja ele colaborador, obreiro, auxiliar de pastor, pastor, bispo, mas Deus espera que respeitemos e consideremos uns aos outros, independentemente dele ter ou não título eclesiástico dentro da igreja ou socialmente falando. Então ele fala assim, por que devemos fazê-lo? Para nos estimularmos ao amor. Esse amor aqui não é ficar abraçando ninguém, beijando ninguém, nem, sabe, dando tapinha nas costas ou chamando outro de irmão, ou de meu pastor, ou de meu bispo, ou o que seja. Não, isso aqui é para que você e eu estimulemos uns aos outros no amor, quer dizer, na fidelidade, dando testemunho. Jesus nos amou de tal maneira que deu a sua vida. Venhamos dar a vida pelo nosso próximo, que a gente dê a vida pelo próximo, testemunhando a nossa fé, servindo a Deus com alegria, com devoção. Ele diz mais assim, estimularmos ao amor e às boas obras. Quer dizer, não há como separar o amor das boas obras. O amor verdadeiro está acompanhado de obras, de entrega, de serviço, de respeito, de consideração, de dedicação. É isso que o Espírito Santo nos ensina. A exemplo da fé, não há como separar a fé viva da obediência. É impossível alguém dizer que tem fé e essa fé não ser acompanhada de obras ou de obediência. A fé exige obras, a fé viva.
a fé inteligente. A fé religiosa não, ela exige conhecimento, mas a fé viva ela exige obras, obediência. Estimulemo-nos ao amor e às boas obras. Então, quando você vê alguém se recusando, né, a agir, a viver, a servir, a com obras demonstrar o seu amor, então é porque essa pessoa não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é obras, Deus é fidelidade, Deus é entrega, Deus é sacrifício. E Ele espera que façamos o mesmo também em prol do próximo que ainda não o conhece, e aqueles que já o conhecem, Ele estimula, consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O contrário é, quando a gente não se considera, quando não há consideração, disciplina, respeito na obra de Deus ou na igreja ou familiarmente, então o que acontece? Não há estímulo. Não há estímulo. A pessoa fica desestimulada, fica desanimada. Consequentemente, o contrário de amor, que é egoísmo, e o contrário de boas obras, que são más obras. Aí fica uma desordem, que é o que o diabo quer, o caos, né? Familiar, o caos social, o caos na obra de Deus. Mas ele não vai conseguir tal feito porque o Espírito Santo guarda a igreja, ele guarda os sinceros. E você está tendo a oportunidade de aprender o que está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24, para que você não seja amanhã, né, entre aspas, um servo, uma pessoa com um título de colaborador, obreiro, né, um auxiliar de pastor, um bispo, só de informação, mas com obras, servindo a Deus e ganhando almas, começando pela sua própria. Bem, ficamos aqui com a nossa meditação de hoje. Amanhã voltaremos aqui desde Cesareia, Israel, para dar continuidade. E não esqueça, brevemente estaremos aí no seu estado, estaremos aí na sua cidade, realizando, né, a unção com o óleo consumado está, consagrado lá no Calvário, ou domingo, realizando o evento Você Pode, com a água viva também consagrada lá no Monte Calvário. Nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Até lá!